Silencie, respira fundo e agora ouve com o corpo inteiro. Não reagir não é desistir. Não reagir não é ser fraco. Não reagir é a prova mais clara de que você está presente. É o sinal de que algo dentro de você despertou para um novo nível de poder. A maioria das pessoas ainda vive no automático da reatividade, como se cada ruído do mundo externo tivesse o poder de ditar seu estado interno. Mas e se você não fosse mais um efeito? E se você se tornasse a causa? Existe um espaço invisível entre o que acontece e como você responde. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. É nesse espaço que nasce uma nova identidade. Quando tudo à sua volta parece desmoronar, quando as emoções chegam como uma onda forte e tudo em você grita para reagir, é ali que o verdadeiro domínio começa. O caos externo é apenas um convite disfarçado, um espelho que pergunta em silêncio: até onde sua frequência consegue se manter intacta? A verdadeira força não está em controlar o que acontece. Está em como você se posiciona quando não pode controlar nada. Está no seu silêncio quando o mundo espera barulho. Está na sua escolha de não entrar na tempestade emocional que os outros insistem em oferecer. Não confunda esse estado com passividade. Essa é a mais ativa das presenças, porque exige de você atenção, escolha consciente, presença radical. Reagir é um vício químico, um circuito automático reforçado por anos de condicionamento, mas toda vez que você se contém, que você pausa, que você observa antes de responder, algo muda no seu sistema. Um novo caminho é traçado, uma nova via neural é aberta. Você começa a reprogramar seu corpo para um estado de estabilidade, de coerência vibracional, de paz energética. E isso muda tudo, porque o campo quântico, o universo, a realidade que você vive, não respondem ao que você diz, eles respondem ao que você vibra. E quanto mais você vibra a paz em meio ao caos, mais essa paz se torna um novo normal do seu campo. É assim que a realidade começa a espelhar esse estado. Mas antes que ela espelhe, você precisa sustentar. Você precisa escolher não reagir. Você precisa escolher manter sua frequência limpa, mesmo quando tudo em volta tenta arrastá-la para baixo. Essa é a arte. Esse é o trabalho invisível. E é exatamente por ser invisível que é tão poderoso. Porque ninguém vê, ninguém aplaude, mas você sabe, você sente. O seu corpo sente e ele começa a te agradecer. Menos cortisol, menos adrenalina, mais espaço, mais leveza, mais clareza para decidir e não para reagir. Você começa a ver que o mundo não muda quando você grita com ele. O mundo muda quando você muda sua vibração. E essa vibração começa na escolha de se observar, de desacelerar, de não mais lutar contra tudo, de deixar de ser um soldado de guerra emocional e se tornar um guardião da própria paz. Existe algo profundamente revolucionário em um ser humano que se recusa a perder a própria estabilidade só porque o mundo está instável. Isso é coragem. Isso é alquimia. É transformar o impulso em consciência. É pegar a emoção crua que sobe e transmutar ela em presença. Em vez de atacar, você respira. Em vez de se defender, você sustenta. Em vez de se calar com raiva, você se cala com sabedoria. Isso não te enfraquece, isso te ancora. Porque quando você não está mais no controle da reação, você está no controle da sua realidade. Você está sinalizando para o campo: eu sou estável, eu sou confiável, eu sou a vibração que quero ver do lado de fora. E o campo responde. O campo sempre responde, mas ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você mantém. E manter uma vibração elevada no meio de ruídos baixos é um ato de mestria. Por isso, tanta gente ainda não acessa esse poder. Porque é muito mais fácil reagir, é muito mais fácil repetir os padrões antigos. Mas você está aqui para outra coisa. Você está aqui para lembrar que existe um outro caminho.
Um caminho onde você é o centro do seu próprio campo, onde nenhuma emoção tem mais força que a sua consciência, onde você não precisa mais implodir internamente para agradar, nem explodir externamente para ser ouvido. Você só precisa se manter estável, coerente, frequencialmente íntegro, porque é essa integridade que cria a realidade nova. E quando você entende isso, você para de lutar com a realidade atual. Você começa a entender que ela só está te treinando. Ela só está te fortalecendo para sustentar a nova versão que você já está vibrando. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, sentindo cada frase, é porque essa nova versão já está viva dentro de você. Ela só precisa de espaço para crescer, e esse espaço nasce quando você se recusa a reagir, quando você escolhe apenas sentir, apenas respirar, apenas ser. Essa é a vibração que muda tudo. Essa é a semente da transformação. Esse é o início do seu novo ciclo vibracional. Não reagir conscientemente não tem nada a ver com engolir sentimentos, nem com se calar por medo, muito menos com fingir uma paz que você ainda não sente. A não reação consciente é um estado de poder interno tão profundo que você não precisa provar nada para ninguém. É quando você para de ser movido por impulso e começa a ser guiado por intenção. Quando você sente tudo, mas responde a partir da sua presença e não do seu passado. Existe uma diferença gigantesca entre reprimir uma emoção e escolher não agir a partir dela. Uma nasce do medo, do condicionamento, da vergonha. A outra nasce da consciência, da maturidade energética, da clareza de quem sabe o que está fazendo com o próprio campo. A repressão é pesada, tóxica, acumulativa. A não reação consciente é leve, limpa, libertadora. Quando você reprime, o que sente não some, apenas se desloca para outras áreas do seu corpo e da sua vida. Mas quando você escolhe conscientemente não reagir, você cria espaço. E é nesse espaço que nasce o novo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Esse espaço parece invisível, mas ele é real, ele é cultivado, ele é treinado, e ele se expande toda vez que você se recusa a ser automático. Toda vez que você observa a emoção subindo, mas ao invés de ser engolido por ela, você acolhe, você respira, você escolhe, esse espaço cresce. É aqui que práticas como a atenção plena ganham vida. Mindfulness não é sobre se tornar zen, é sobre se tornar lúcido, presente, capaz de observar o turbilhão sem mergulhar nele, capaz de sentir sem se afogar, de ver o pensamento passando e escolher não segui-lo. É uma revolução silenciosa que acontece dentro do seu corpo, dentro da sua mente. E essa revolução não exige esforço forçado. Ela pede presença, pede pausa, pede gentileza com o que aparece dentro. Porque quanto mais você se torna íntimo do que sente, menos essas emoções têm poder sobre você. Não porque elas somem, mas porque você para de temê-las. E quando você não teme mais o que sente, você não precisa mais reagir para se proteger. Você só observa, e na observação você cura, você ressignifica, você reposiciona a sua energia. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é poder escolher sua frequência, mesmo quando tudo ao redor quer te puxar de volta para o caos. É poder sentir raiva e não gritar, sentir tristeza e não se perder, sentir medo e ainda assim seguir com calma. Isso é autodomínio. Isso é maturidade emocional vibracional. Não se trata de ser perfeito, nem de nunca mais se abalar, mas de saber retornar, de saber voltar para si, de saber que a escolha está sempre ali, disponível, esperando por você. Quando você entende isso, você para de querer mudar o outro, mudar o cenário, mudar a situação, e começa a mudar sua frequência, porque você entende que é ela que molda o cenário, que recria o campo, que reprograma a realidade. O espaço entre estímulo e resposta é onde o campo quântico começa a te escutar com mais clareza. É ali que sua vibração se estabiliza. É ali que sua frequência começa a se tornar confiável para o universo.
porque não oscila tanto, porque não se fragmenta diante de cada gatilho, porque ela está ancorada em algo maior do que a emoção do momento. Ela está ancorada em consciência, em decisão, em clareza. Não é sobre não sentir, é sobre não se perder no que sente. Não é sobre se fechar, é sobre se abrir para a possibilidade de responder diferente. A não reação consciente é um lembrete de que você não é o que sente, você é o espaço que sente. E esse espaço pode ser pequeno e apertado, ou pode ser vasto, como um céu interno onde cada emoção tem permissão para passar, mas nenhuma delas dirige sua vida. Esse céu só se expande quando você começa a praticar, quando você para de julgar o que sente e começa a observar, quando você começa a se tratar com mais gentileza e menos exigência, quando você entende que cada emoção tem um porquê, mas que nem todo porquê precisa virar comportamento. Você pode sentir sem agir, pode reconhecer sem reagir, pode acolher sem mergulhar, pode se manter em você. Isso é segurança vibracional. Isso é integridade energética. Isso é poder real. O tipo de poder que não precisa gritar, não precisa se defender, não precisa provar nada, só precisa se manter. Só precisa lembrar, só precisa respirar. E quando você começa a viver assim, sua vida muda, porque você muda. Porque você deixa de ser um ponto de reação e se torna um ponto de criação. Você se torna um centro do seu campo, e tudo ao redor começa a se organizar a partir disso. Essa é a base da não reação consciente. É onde tudo começa a se reescrever. E talvez a coisa mais poderosa que você possa descobrir agora é que seu cérebro também pode aprender a não reagir. Que essa pausa entre estímulo e resposta não é apenas uma ideia bonita, é uma habilidade treinável. A neurociência já comprova. A maneira como você pensa, sente e reage molda fisicamente o seu cérebro. Cada escolha que você faz entre reagir ou respirar reforça um caminho neural. E quanto mais você escolhe a pausa, mais esse caminho se fortalece. É a neuroplasticidade em ação. Seu sistema nervoso, sua mente subconsciente, seu campo inteiro vai aprendendo que existe outra possibilidade. Vai reconhecendo esse espaço interno como um novo lugar seguro. E segurança no campo vibracional é tudo. Quando o corpo entende que não precisa lutar, fugir ou congelar a cada gatilho, ele começa a estabilizar a frequência. E essa frequência estável, não a lógica, não o discurso mental, que o campo quântico responde. Porque o campo não ouve o que você diz, ele escuta o que você vibra. E a vibração nasce do estado que você sustenta. E esse estado nasce da sua prática, da sua escolha diária, da sua decisão interna de não mais alimentar o ciclo da reatividade. E aqui entra algo ainda mais profundo, o papel do coração. Não só no sentido simbólico, mas literal. O Instituto HeartMath, por exemplo, comprova que o coração tem seu próprio campo eletromagnético, muito mais potente que o do cérebro. Quando você respira conscientemente e traz coerência entre sua mente e o seu coração, você começa a emitir uma vibração harmônica, uma frequência coerente. E essa coerência entre pensamento, emoção e corpo é que reprograma o seu campo de verdade. Não basta pensar positivo com a mente se o coração está em caos. Não basta respirar devagar se o corpo está tensionado por dentro. É o alinhamento interno que transforma a sua realidade externa. E o ponto de partida desse alinhamento é sempre a pausa, a respiração, a escolha de desacelerar. Porque quando você desacelera, você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Você sai da contração e entra na expansão. E na expansão, o campo responde diferente. Porque você está diferente. E não precisa de horas de meditação para fazer isso. Começa com segundos, com pequenas decisões, com aquele momento em que você sente a raiva subindo, mas em vez de reagir, você respira.
você observa. Você honra o que sente, mas não entrega o volante. Você assume o controle da sua frequência sem precisar controlar nada ao redor. Isso é autodomínio vibracional. E isso é treinável. É neurocientificamente comprovado. Seu cérebro muda com a sua escolha. Suas conexões neurais se reorganizam. Seu sistema nervoso se regenera. Sua energia se expande. Seu campo se limpa. E o universo responde. Não porque você gritou, mas porque você se acalmou. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. A não reação consciente se torna então um portal de cura, porque dentro desse espaço de escolha, você começa a ver as coisas como elas realmente são e não como seus gatilhos interpretam. Você começa a responder com clareza, com amor, com presença. E essa presença começa a alterar tudo ao redor. A coerência cardíaca, por exemplo, é uma das ferramentas mais simples e poderosas para isso. Quando você respira com intenção, conectando o foco no coração e trazendo uma emoção positiva, como gratidão, calma ou compaixão, seu ritmo cardíaco se estabiliza. Isso envia sinais para o cérebro de que está tudo bem. E quando o cérebro recebe esse sinal, ele desativa os circuitos de defesa, ele para de disparar alerta. E aí, sua mente se clareia, seu corpo relaxa, seu campo se reorganiza. Essa é a ponte entre neurociência e quântica, a ponte entre o invisível e o fisiológico. A frequência nasce da biologia, mas a biologia é moldada pela consciência, e é aí que tudo se encontra. O ponto de encontro entre ciência, energia e espírito está na pausa que você escolhe fazer. Porque dentro dessa pausa mora um novo mundo, um espaço onde você não é mais vítima das circunstâncias, mas criador da sua resposta. E na resposta está a semente da nova realidade. E é aqui que entra a prática. Porque saber que o campo responde à frequência é uma coisa. Agora, sustentar essa frequência quando tudo lá fora parece desmoronar, esse é o verdadeiro treino. A paz, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência de ruído, é a decisão de manter o centro, mesmo quando tudo ao redor gira em velocidade. E essa decisão não nasce de um esforço mental, ela nasce da prática vibracional. E a primeira ferramenta é simples: micropausas. Momentos curtos, porém conscientes, em que você desacelera o impulso automático de responder ao mundo e escolhe apenas observar. A pausa de 1 segundo entre a mensagem e a resposta. A pausa entre a crítica e o contra-ataque. A pausa entre o medo e a fuga. É nessa fresta de tempo que mora a transformação. Porque cada micropausa quebra um padrão antigo, e cada padrão quebrado abre espaço para um novo estado vibracional. E para ancorar esse novo estado, a respiração é sua maior aliada. Uma das técnicas mais potentes é a 4-7-8. Você inspira contando até 4, segura o ar até 7 e solta lentamente em 8. Essa respiração ativa o sistema parasimpático. É como dizer ao corpo: tá tudo bem agora. Não precisamos lutar, não precisamos correr, podemos permanecer. E quando você permanece, você entra em coerência. O coração desacelera, o cérebro silencia, a frequência estabiliza. E a partir dessa estabilidade, você começa a perceber que o caos externo não tem mais o mesmo peso sobre você. Que aquilo que antes te desorganizava, agora te convida a aprofundar ainda mais no seu eixo, porque você está criando um ambiente interno inabalável. E quando esse ambiente interno se fortalece, ele se torna mais real que qualquer instabilidade lá fora. Você deixa de ser refém do que acontece e passa a ser mestre de como escolhe vibrar. E isso muda tudo, porque o que você vibra
você projeta. E o que você projeta, o campo devolve. É aí que o não reagir se transforma em criação ativa. E para fortalecer esse estado, existe uma prática que transforma, a técnica do observador. Ao invés de se identificar com o pensamento, você o observa. Ao invés de se fundir com a emoção, você a testemunha. Você aprende a dizer, olho medo aí de novo, curioso. Ou, essa raiva está tentando me proteger, interessante. Você não se nega, mas também não se entrega. Você se posiciona como consciência, como presença que assiste, sem se perder. E essa presença é a maior força que existe. Porque quando você observa sem julgar, sem lutar e sem fugir, você sai do campo da dualidade e entra no campo da integração. Você não é mais reativo, você é criador. E nesse estado, algo mágico acontece. Sua percepção muda. Você começa a ver nuances que antes não via. Começa a sentir o que está por trás do que te afeta. Começa a escutar o que está além do ruído. E essa escuta te transforma. Porque a paz não nasce do controle. Nasce da entrega consciente. Da confiança de que você pode permanecer centrado mesmo no meio do furacão. E não é porque o furacão vai parar. É porque você entendeu que o seu eixo não depende dele. E isso muda a realidade. Porque o campo, ao perceber que você não está mais vibrando em medo, começa a reorganizar situações ao seu redor. Pessoas reativas se afastam. Convites mais alinhados surgem. Oportunidades antes invisíveis aparecem. Tudo começa a se reconfigurar, porque você se reconfigurou. E isso não exige perfeição, exige constância. É como afinar um instrumento. Todos os dias você volta para si, para sua respiração, para o seu espaço. E cada vez que volta, você fortalece a paz. Você a ancora no corpo, você a torna familiar. E quando ela se torna familiar, ela se torna a sua nova base. E da sua base, você começa a criar. Criar não só respostas diferentes, mas realidades diferentes. O que antes era gatilho, vira sinal de prática. O que antes era caos, vira campo de teste. O que antes era problema, vira espelho. Tudo vira expansão. Tudo vira possibilidade. Porque você decidiu permanecer. E se, nesse momento, você pudesse fazer uma escolha? Uma escolha que não exige esforço físico nem grandes mudanças externas. Uma escolha silenciosa, invisível aos olhos, mas poderosa o suficiente para alterar completamente o que você emite e, por consequência, o que você recebe. Uma escolha vibracional. Porque sim, escolher a paz é uma decisão energética. E o curioso é que quanto mais você a escolhe, mais o mundo começa a responder diferente. Você passa a caminhar por entre o caos com um tipo de presença que não precisa se impor, nem se defender. Você simplesmente é. E esse ser vibra a estabilidade, vibra a consciência, vibra confiança. E essa vibração não passa despercebida. Ela toca o campo, ela reprograma o campo, ela atrai o que combina com ela. E é por isso que a frequência da paz é magnética, porque ela carrega coerência. E coerência é irresistível para um campo que vive tentando se organizar. Por isso, não subestime o poder de escolher sua vibração, mesmo que tudo ao redor te convide para o oposto. Porque quando você diz em silêncio, eu escolho a paz em qualquer cenário, você está se posicionando como coautor da sua realidade. Você não é mais apenas alguém que reage. Você está se tornando alguém que direciona, que ancora, que sustenta, que molda. Porque dominar a própria frequência é mais do que autocontrole, é autodomínio. E o autodomínio não é frieza,
é presença consciente, é sensibilidade com raiz, é emoção com sabedoria, é não se perder de si enquanto sente tudo, é saber que o seu centro é mais forte do que qualquer onda externa. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, então você já começou. Porque o despertar não acontece com gritos. Ele acontece no espaço onde você decide voltar para si. De novo, e de novo, e de novo. E é nesse espaço que o novo começa. Por isso, se essa mensagem encontrou você em um momento em que tudo parecia instável, escreva aqui nos comentários, sem medo, com firmeza. Eu sou o silêncio entre o caos. Ou, eu escolho a paz em qualquer cenário. Deixe que essas palavras vibrem, que elas ecoem, que elas sejam âncoras. Porque cada palavra que você declara com consciência reorganiza algo dentro, reestrutura algo no campo, reposiciona algo na sua trajetória. E se você está sentindo que algo está sendo realinhado agora, que algo em você está dizendo sim para essa nova frequência, então não pare aqui, porque no próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais esse estado vibracional. Vamos explorar como permanecer nessa paz mesmo quando o mundo grita, como sustentar sua frequência diante da pressão, como manter o alinhamento mesmo quando tudo parece pedir o contrário. Porque o verdadeiro domínio começa quando você aprende a não ceder à frequência dos outros e passa a ser a referência vibracional por onde passa. E talvez, no fundo, você já saiba que a paz que você tanto procura não está fora, nunca esteve. Ela é o ponto de origem, é o estado base de onde tudo se reorganiza. Porque quando você finalmente silencia, não por desistência, mas por entrega consciente, o campo inteiro escuta e responde. A paz não é uma recompensa depois da luta, é o estado que antecede os milagres. Não reagir não é se calar por medo, é se posicionar em vibração. É lembrar quem você é, mesmo quando tudo ao redor tenta te fazer esquecer. É decidir que o externo não determina mais o seu interno e que o caos não tem permissão para comandar a sua frequência. Perceba, o que antes era ruído começa a se dissolver na presença da sua estabilidade. E o que antes te afetava, agora apenas passa por você como o vento que não encontra resistência, porque você deixou de ser parede e se tornou espaço. E tudo que é espaço, recebe. Tudo que é presença, atrai. Talvez essa seja a verdadeira alquimia, transformar o impulso de reação em solo fértil de criação. Escolher não reagir não é fugir da vida, é acolher a vida com presença. É respirar fundo antes de responder, é pausar para sentir antes de repetir um padrão. É assumir o comando vibracional do seu próprio campo quântico, porque você entendeu que o universo não te entrega o que você quer com palavras. Ele te devolve o que você é, em frequência. E se você é paz, a vida não tem escolha a não ser reorganizar tudo ao redor para refletir isso de volta. Não importa o que digam, não importa o que tentem provocar. Quando você domina sua vibração, você domina sua realidade. Esse é o verdadeiro poder. É por isso que a frequência da paz é tão magnética, porque ela não pede, ela não implora, ela não corre atrás, ela atrai, silenciosamente, naturalmente, inevitavelmente. Agora respira, feche os olhos por um instante e sente. Como seria caminhar pelo mundo sabendo que ninguém e nada tem o poder de te tirar do seu centro? Como seria viver com a certeza de que a sua energia é soberana e que você pode observar o caos sem ser engolido por ele? Esse é o convite. Esse é o caminho. Um caminho que começa na escolha de não reagir automaticamente e se aprofunda no autodomínio vibracional. Se essa mensagem ressoou com você, escreve aqui nos comentários: Eu sou o silêncio entre o caos, ou
Eu escolho a paz em qualquer cenário. Deixa esse código vibracional registrado como um compromisso com a sua própria frequência. E se você sentiu o chamado para continuar aprofundando esse estado magnético, já te convido a vir comigo no próximo vídeo, porque lá nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse campo de criação consciente. Vamos falar sobre o que acontece quando você para de resistir, quando você deixa de lutar contra a realidade e começa a se alinhar com o que já é seu, quando você sai do modo de controle e entra no modo de recepção, porque é nesse ponto que o campo quântico se abre completamente. É nesse exato estado de não resistência que a abundância, o amor, as oportunidades e os sinais começam a fluir até você sem esforço, sem luta, sem medo. E talvez, nesse instante, você já consiga sentir essa transição. Talvez algo dentro de você já esteja se reconfigurando, porque quando a mente se cala, o corpo escuta. E quando o corpo escuta, o campo responde. E quando o campo responde, o impossível começa a parecer natural. A realidade se dobra, as coincidências se multiplicam, os encontros certos chegam, as portas se abrem, e não porque você forçou, mas porque você permitiu. Você não precisa correr atrás, precisa lembrar. Lembrar que seu estado interno cria o externo. Lembrar que a vida te trata como você se trata, energeticamente. E lembrar que resistir ao que é só prolonga o que você não quer. A chave está na entrega vibracional. E o próximo passo, a próxima camada, o próximo nível é aprender a parar de resistir e se tornar magnético para tudo aquilo que você deseja. Sim, existe um código, uma lógica energética, uma ciência espiritual por trás disso. E é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Então se prepara, porque o que vem agora pode desbloquear realidades que você nem sabia que estavam tão próximas. Às vezes tudo o que falta é um pequeno ajuste interno, uma mudança quase invisível, mas que altera completamente a forma como o campo te percebe. E o mais mágico, altera a forma como você se percebe também, porque não tem mais volta. Depois que você sente a paz de verdade, você não aceita menos, você não se entrega ao ruído, você se torna o silêncio, você se torna a vibração que atrai, a presença que transforma, a energia que colapsa. Estamos apenas começando.